Olá, tudo bem com você? Já que o foco do nosso programa é saúde, qualidade de vida e bem-estar, hoje vamos falar sobre o bem-estar dos trabalhadores. Um ambiente livre de acidentes e doenças ocupacionais oferece inúmeros benefícios. E para falar sobre a saúde ocupacional, o De Bem com Você de hoje recebe o médico do trabalho, Cássio Sanches Watanabe. Tudo bem, doutor Cássio? Tudo jóia, obrigado pelo convite de estar aqui e levar um pouquinho, de conhecimento para o seu público. Claro, nós que agradecemos. Muito bom receber você também. Doutor, para a gente começar, quando a gente foca na saúde do trabalhador, as empresas saem ganhando, né? Com certeza, com certeza. Focar na saúde do trabalhador, além de você tá protegendo a sua empresa, você está levando para o trabalhador também uma atenção especial. E levar a saúde até o trabalhador significa mais produtividade, menor risco de acidentes, menor risco de absenteísmo. E, quer dizer, é o ganha-ganha, né? Claro. O colaborador mais saudável, trabalhando melhor, com certeza vai levar também a um crescimento dessa empresa. Claro, com certeza. E quando a gente fala em ganho, a gente fala em ganho principalmente pensando na saúde do trabalhador e da empresa, né? Sim. Em primeiro lugar. E quais as ações que as empresas devem implementar para fazer com que tenha ali um ambiente saudável, livres de acidentes? Certo. A empresa ela tem que cumprir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né, para iniciar, digamos assim, esse processo. Então, o primeiro passo é contratar uma empresa, né, ou um especialista em saúde e segurança ocupacional, para que ele possa orientar, né, seja o RH, o empresário, ou, enfim, né, quem vai tomar conta dessa área, para iniciar, sim, esse processo. Então, por exemplo, primeira coisa, a empresa tem que verificar quais são os riscos ocupacionais que podem estar gerando frente a esses trabalhadores. Então, existe um programa, tá, como o Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, que vai identificar esse colaborador, o processo que ele executa, Sim. tem algum risco físico, químico, biológico, ou um risco ergonômico, risco de acidente, e agora entrando, né, nessa última alteração, Sim. risco psicossocial. Então, através desse primeiro processo, desse primeiro conhecimento das empresas, dos processos, das atividades, né, vão se desdobrar outro plano de ação para que possa a empresa cuidar desse colaborador, cuidar da saúde dele e verificar se ele não está, de certa forma, adoecendo através desses riscos. Perfeito. A gente sempre fala aqui que prevenir é muito melhor do que tratar. Então, o processo é esse, né? Previne, é melhor a gente pensar até o que poderia acontecer e não acontece, né, de repente, do que deixar acontecer algum acidente. Só que antes da gente continuar a entrevista aqui no estúdio, gente, eu não posso deixar, é claro, de agradecer a participação da Ana Furtado, que está aqui do meu ladinho, a Ana que faz a tradução em Libras, né, deste programa. Ana, muito obrigada, juntinhas aí em mais um De Bem com Você. E é importante falar, a TV Câmara conta com essa acessibilidade em toda a nossa programação. Agora, olha só, o exame admissional é uma avaliação médica que deve ser feita antes do funcionário iniciar as atividades na empresa. O atestado admissional é obrigatório pela consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Mas você sabe por que esse exame é feito? A repórter Fernanda Santos tem a resposta para a gente. Oi, Fê, tudo bom? Doenças relacionadas ao trabalho já são uma das principais causas de afastamento de quase 195 mil funcionários. Números aí que impactam não só a vida do funcionário, mas também da empresa, dos colegas de trabalho e também da família. E, para que isso não aconteça, os exames ocupacionais são formas de prevenir doenças e também reduzir acidentes no trabalho. E, para ajudar a gente a falar sobre isso, está aqui do meu lado o médico do trabalho, Fábio Morabito. Doutor Fábio, então me conta um pouquinho, né, os benefícios desses exames, né, e como eles ajudam a prevenir essas doenças, né, também, e ajudar a reduzir esses acidentes do trabalho, por favor. Olá, Fernanda, tudo bem? Os exames ocupacionais, eles são regidos por lei, né, e vão ser feitos de acordo com o risco do ambiente onde o trabalhador se está, né? Então, se você é uma pessoa que trabalha numa empresa que tem ruído, por exemplo, você vai fazer uma audiometria,
né, para ver se você está tendo algum risco, alguma doença, dependendo do ruído. E com isso, existe uma frequência, né, para você fazer, normalmente um exame admissional, o exame periódico, que é normalmente anual, dependendo dos seus riscos, e também quando você vai deixar a empresa, você vai fazer um exame demissional, para ver se quando você está saindo da empresa, houve alguma lesão, né, alguma na sua saúde, que possa ter decorrido da empresa. E, normalmente, quando é feito anualmente esses exames, a gente pode já pegar alguma alteração que tenha logo no início. E se isso acontecer, a gente já vai corrigindo, para que não ocorra uma doença, um afastamento lá no futuro. Então, é deixar claro para o pessoal que é muito importante, né, doutor, fazer esses exames, não deixar, né, e se a pessoa sentir algum desconforto, procurar sempre uma ajuda médica, né? Sim, porque muitas vezes ele acha que é uma coisa do dia a dia dele e tudo mais, e quando ele vem na consulta com a gente, ele fala que está tudo bem, né? Se ele não expõe as suas queixas, as suas dúvidas, né, fica difícil para a gente conseguir acertar isso daí e evitar um problema lá no futuro. Doutor Fábio, muito obrigada, viu, por participar do nosso programa de Bem com Você. É isso, Gi. Volto aí para o estúdio, da gente, né, falar dessa importância desses exames ocupacionais. Então, devolvo aí para você, para o estúdio, continuar discutindo sobre isso. Obrigada. Muito obrigada, Fê. Muito importante a gente continuar discutindo sobre esse assunto. Doutora, a gente percebeu ali na reportagem o exame de audiometria. Esse exame, quais são as profissões que precisam realizar esse exame? Geralmente. Todo colaborador que está exposto a um ruído elevado, o que é um ruído elevado? Tá? É um ruído que está acima aí de 85 decibéis, tá? Num período de trabalho de 8 horas. Então, tem ruídos que podem ser maior num período menor de trabalho. Mas, enfim, para a gente entender que existe um ruído excessivo que pode levar, com o tempo, a perda auditiva, né? Que a gente chama de perda auditiva induzida por ruído, que pode ser ocupacional ou não, tá? Tanto uma pessoa que ela trabalha em um ambiente ruidoso ou, de repente, não. Uma pessoa que ela frequenta ambientes ruidosos podem levar a essa perda auditiva. Mas, falando de empresa, uma empresa que possui esse risco de ruído, né? Ela tem que ter todo um cuidado para preservar a saúde otológica desse colaborador. Então, isso se inicia no exame admissional, onde é realizado essa audiometria, né, para verificar como é que é a condição de audição desse colaborador. Uma vez feito isso, esse colaborador ele segue realizando audiometrias, dependendo, né, do médico coordenador, ele pode colocar aí semestral ou períodos maiores ou menores, tá? E aí ele vai verificando pontualmente essa audiometria, verificando se existe essa perda auditiva ou não. E aí, junto com isso, obviamente, existe uma orientação para ver se é possível reduzir o ruído dentro do ambiente do trabalho, por exemplo, enclausurando máquinas. Caso não seja possível, aí entra o EPI, né, que seria aí o EPI para proteção. Seria a proteção, né, individual com plug ou com concha, ou mesmo ambos, né, plug e concha. E não basta só a gente fornecer o EPI, né, para preservar essa audição. Além de fornecer, existe o treinamento e a conscientização. Nada adianta você fornecer o EPI, você treinar, se o colaborador não tem a consciência que aquele equipamento vai proteger a saúde dele, né? E uma vez que você entregou, você treinou, conscientizou, também é necessário fiscalizar, ver se toda a equipe está utilizando para não ter essa perda auditiva. Perfeito. Agora o trabalhador, né, o colaborador que está assistindo a gente, ele pode tomar a iniciativa de procurar um médico do trabalho? Quando que eu devo procurar um médico do trabalho? Ou espero só que a empresa indique essa consulta, enfim, esse acompanhamento? Não, de forma nenhuma, tá? Então, quando o colaborador começa a apresentar algum sintoma de alguma patologia, tá? Ele, obviamente, pode procurar o médico assistente dele ou não, ele pode entender que aquele desconforto, aquele incômodo pode estar vindo do trabalho. A primeira coisa que ele tem que fazer é procurar quem é de direito no RH ou no serviço de saúde ali da empresa e relatar essa queixa. Por quê? Toda queixa da saúde, seja ela ocupacional ou não, que a gente identifica precocemente a patologia e ela é tratada de forma precoce, a recuperação ela tende a ser muito melhor e não deixar nenhuma sequela. Perfeito, doutor.
Bom, a gente sempre fala aqui, né? Já falamos várias vezes nesse bloco e eu repito, prevenir é melhor do que tratar. E o acompanhamento dos funcionários por um médico do trabalho previne doenças ocupacionais. Mas depois do intervalo, a gente descobre como, né, essa consulta pode evitar e quais são essas doenças ocupacionais. Então fica aí que a gente já volta. Estamos de volta, saúde no trabalho é tema do De Bem com Você de hoje. Trabalhar em um ambiente adaptado e seguro é um fator de motivação. Além disso, um ambiente com essas características também contribui para a autoestima dos colaboradores. E para entender como ter mais qualidade de vida no ambiente profissional, eu recebo no programa de hoje o médico do trabalho, Cássio Sanches Watanabe. Doutor Cássio, explica pra gente quais doenças são consideradas doenças ocupacionais? Muito bem. São doenças que são provocadas ou geradas pela atividade do colaborador na empresa, né? Então, por exemplo, o que a gente mesmo conversou anteriormente, um colaborador que ocorre uma perda de audição decorrente do ruído, isso é uma doença ocupacional. Por exemplo, outros quadros, como uma asma ocupacional. Então, colaboradores que são expostos a substâncias químicas, né, que inalam ela de forma frequente e podem desencadear uma asma. Um quadro, por exemplo, de Lea-Dort, né? São doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que tem a ver muito com o processo que o colaborador executa uma atividade, com a ergonomia desse posto, ou seja, de como é que o aparelho osteomuscular dele interage com a máquina, interage com o ambiente, a frequência de produção. Tudo isso está relacionado e pode desencadear ou não uma doença ocupacional. Tá certo. Quais são as principais doenças ocupacionais, assim, hoje em dia? As principais são, de fato, a Lea-Dort, né? São, digamos, as tendinites, sinovites. Movimentos de repetição. Movimentos de repetição que, de repente, podem não ser executados de forma correta, numa intensidade muito forte, podem causar desencadeando, né? Essas doenças osteomusculares, ombro, braço, punho, coluna, tá? Perda auditiva, como a gente falou, asmas, e agora com questões relacionadas à parte mental também. Sim, né? que inclusive agora foi incluído aí nessa... Foi incluído na NR1, né? Agora os riscos psicossociais. Depois da pandemia aumentou muito? Aumentou muito essa questão, né? Só que a gente tem que saber separar o joio do trigo, entender o que de fato é um ambiente que pode contribuir ou mesmo agravar um quadro psiquiátrico e coisas que são trazidas de outras situações, de casa, ambientes familiares, financeiros, enfim, né? De outras facetas. Por isso que, na verdade, o trabalhador, o colaborador, ele tem que estar bem em todas as áreas, né? Sim. Em casa, no trabalho, praticar também atividades físicas, eu imagino, esporte, lazer, tem que juntar tudo no pacote. É a roda da vida. É a roda da vida, né? É verdade. A roda da vida é de extrema importância, o trabalho ele faz parte dela, o trabalho é essencial para que essa roda da vida esteja andando, mas o trabalho não é só isso que é para a roda da vida, né? Então, questões familiares, né, a base de tudo, a questão de lazer, a questão de atividade física, a questão financeira, a questão educacional, né? A gente não pode parar de aprender. Então, tudo isso é de suma importância que esteja equilibrado, né? Que o tempo seja bem dividido. Claro. Quando a gente faz qualquer coisa em excesso, isso tende a desequilibrar o nosso dia a dia, né? A nossa questão emocional. O equilíbrio é tudo, em todas as áreas. E quando o assunto é segurança e bem-estar no trabalho, os equipamentos de proteção individual são indispensáveis. E o repórter Paulo Ricardo foi até um canteiro de obras aqui da nossa cidade para entender melhor a importância dos EPIs. Doutor Cássio, vamos conferir? Claro. Olá, Gi. É isso mesmo, a qualidade de vida do trabalhador é importante. Por isso, viemos até esta obra aqui na zona oeste da cidade para saber como que as regras de proteção são aplicadas no dia a dia e como que elas impactam positivamente para garantir a saúde dos funcionários.
E antes de entrar na construção, a primeira norma de segurança já precisou ser seguida. Eu e o cinegrafista Péricles, que está atrás das câmeras, precisamos utilizar o capacete. Item obrigatório por aqui. É importante, né, o técnico de segurança na obra, desde quando ele inicia as atividades, a gente consegue passar informações importantes sobre as atividades e riscos e, consequentemente, os equipamentos de proteção individual que ele tem que utilizar. Todos os equipamentos são fundamentais, então um capacete para proteção da cabeça em caso de queda de materiais, ou se ele tropeçar, chegar a ter algum impacto, bater a cabeça, o óculos para projeção de materiais, quando ele está utilizando um material que possa estar cortando ou martelando, o protetor auditivo, quando ele está utilizando alguma ferramenta elétrica que pode gerar ruído, como furadeira, serra, martelete, máscara para exposição de poeira ou produto químico e as luvas para proteção das mãos, caso ele tenha contato com algum produto químico ou algum material que seja mais áspero, e bota para proteção dos pés e o cinto, talabar de trava-quedas nas atividades que tem risco de queda quando não tem sistema coletivo. E no final do dia, o objetivo é que cada trabalhador possa retornar para casa em segurança. E os EPIs são aliados fundamentais nessa missão. Em uma obra como essa, proteger é salvar vidas. A importância dos EPI, eu acredito que seja para a nossa saúde mesmo. Tanto a luva, tanto o capacete. A obra em si é muito barulhenta, então é importante usar o protetor auricular para evitar qualquer tipo de dano para nós mesmos. Nós mesmos, como sempre, oriento os nossos ajudantes mesmo para usar o protetor, usar óculos, para não acontecer nenhum tipo de imprevisto ou machucado. Quando eles passam pelo treinamento, eles passam aqui na entrada, assinam se comprometendo com eles mesmos. A gente até brinca não é com o técnico, é com você mesmo, com a sua família, para que você possa voltar para casa inteiro. Muito obrigada, Paulo. Importante, né? O que ela falou principalmente, não é o compromisso é com a família, voltar bem para casa. Sim. Doutor, mas ainda existe um pouco de resistência dos colaboradores? Porque às vezes a empresa oferece todos os equipamentos. Então, como médico do trabalho, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância dessa conscientização do trabalhador. Claro, é de suma importância, né? A gente não faz nada que nos mandam, né? Quando a pessoa é adulta, ela tem que entender aquilo e uma vez que ela entende, ela começa a realizar. Então, simplesmente a gente entregar, treinar e falar vai, não é o suficiente. A gente tem que conscientizar. O EPI, alguns EPIs geram algum certo desconforto, às vezes calor, né? Um certo incômodo. E essa é a maior motivação do pessoal acabar não utilizando de forma correta, contínua. Porém, se ele está consciente que ele está numa atividade que pode oferecer um acidente, pode ocorrer alguma situação, ele tem que se conscientizar e fazer esse esforço de manter o uso do EPI. Claro, a gente até conversou aqui nos bastidores, né, que nós somos muitos trabalhadores, né, assim, o povo brasileiro gosta muito de trabalhar e às vezes chega naquela ânsia de cumprir logo a demanda ou de dar conta do serviço, deixa o equipamento de segurança de lado, mas não pode. Não pode, como, né, a própria técnica falou, para que ele volte inteiro para casa. Para casa. Não tem... O ser humano, o trabalhador, não tem bem mais valioso do que a própria saúde, né? Perfeito, doutor. E quais tipos, né, de acidentes são considerados acidentes de trabalho? Como que a gente pode separar? É tudo que acontece durante o período que o funcionário está em atividade? Se ocorreu dentro da empresa esse acidente, primeiro definir o que é acidente de trabalho, né? Então, toda vez que ocorre aí um acidente, mas que leva uma lesão tecidual, uma perturbação funcional, né? Ou seja, ele machucou, arranhou, quebrou, né? Ou teve um mau jeito que aquilo impossibilitou ele de continuar a atividade, isso passa a ser um acidente de trabalho, né? Muitas vezes a gente tem que estar atento ao seguinte, se o colaborador foi treinado, se ele foi instruído, isso está dentro da cultura, porque uma vez que ele quebra, né, digamos, essa cadeia de segurança, ele pode também estar assumindo esse risco, né, mesmo contra as normas da empresa. Perfeito, doutor. Bom, gente, depois do intervalo nós vamos entender qual que é o papel da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, quando o assunto é qualidade de vida e segurança no ambiente profissional. Nós já voltamos, fica aí.
Estamos de volta e no De Bem com Você de hoje eu recebo o médico do trabalho Cássio Sanches Watanabe. Antes da gente continuar a entrevista aqui no estúdio com o Dr. Cássio, eu te convido agora para acompanhar um vídeo que nós recebemos do Douglas Castilho, que é engenheiro de segurança do trabalho, sobre a importância da CIPA. Vamos conferir? A importância de se ter uma CIPA constituída é que a CIPA atua diretamente na identificação dos riscos e perigos dentro da empresa, na avaliação do impacto desses riscos dentro da empresa e atua também em planos, elaboração de planos para mitigação e eliminação dos riscos. A CIPA ela é formada através de um processo eleitoral, onde são definidos os representantes da CIPA. A grande função da CIPA é relacionada à prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, de maneira a garantir a preservação da saúde e o bem-estar do trabalhador no desenvolvimento da atividade laboral. Na vigência do mandato eleitoral da CIPA, o time deve também abordar temas relacionados a assédio moral, assédio sexual e outros tipos de violência no trabalho. Muito obrigada, Douglas, pelas explicações. Então, a CIPA vai muito além de um treinamento só na empresa, no ambiente corporativo, não é mesmo, doutor? Sim, esse treinamento ocorre para a formação desse grupo, né? Os cipeiros, né? Então, uma vez que são eleitos, esse grupo ele é treinado, ele passa por um treinamento, tá? Não é um treinamento simples, né? De 1 hora, digamos assim, são treinamentos que podem ocorrer desde uma reciclagem de 8 horas a treinamentos de 16 horas. E essa equipe, então, ela passa a monitorar o ambiente de trabalho, tá? Para verificar de fato risco de acidente, risco de doença, alguma situação que pode ser potencialmente levar a um risco ocupacional a esse colaborador. Doutor, todo tipo de acidente, quando acontece um acidente, na verdade, dentro de uma empresa, como que o funcionário, o colaborador, ele pode ir sozinho para o médico ou não? Ele tem algum procedimento ali interno que precisa ser realizado? Sempre que o colaborador sofre um acidente dentro da empresa, ele tem que comunicar um supervisor, tem que comunicar um coordenador direto. Para quê? Para que aquela situação seja documentada, porque daí já inicia o processo de investigação. Em geral, não é para acontecer acidente nenhum em empresa nenhuma, né? Mas se ocorreu, ele tem que pedir ajuda, até para entender se esse acidente foi um simples corte, uma coisa muito simples, ou de fato que possa levar ele, esteja levando ele a um risco de vida. Então, a gente teve o acidente, tem que comunicar uma pessoa, chamar a supervisão, né? E aí cada empresa executa de uma forma esse socorro. Tem empresas que vão colocar, se for uma coisa muito simples, que não oferece risco da vida, vão colocar esse colaborador junto a um acompanhante, levar um pronto atendimento. Outros vão solicitar uma ambulância própria, ou em situações mais graves, até o SAMU vai ser chamado para prestar esse resgate. Entendi, doutor. E é muito importante, a gente não pode deixar de lado as questões da saúde mental, que tem sido bastante trabalhada aí com as empresas, né? Com certeza. Como que as empresas podem atuar para oferecer mais qualidade de vida para o trabalhador quando o assunto é saúde mental? A saúde mental, né, nessa última década, vem quebrando o paradigma, né, porque muitas pessoas não queriam se afastar desse tema, e esse tema está cada vez mais presente na vida das pessoas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, claro. né? Então, as empresas têm que entender que isso é um ponto que tem que ser levado em consideração, não pensando somente em doença, mas pensando em prevenção. Como o trabalho é um tempo substancial dentro, né, da vida dessa pessoa, e entender, estender a mão para essa pessoa se entender que ela percebe que ela não está legal, fazer treinamentos, tanto dos colaboradores para entender essa questão, quanto treinamento dos gestores para fazer um tratamento adequado junto a seus colaboradores, metas que sejam tangíveis, né? Colocar desafios que possam ser alcançados. Então, o trato de harmonia, principalmente essa palavra harmonia, entre a empresa e o colaborador, é essencial para que não ocorra, digamos,
uma piora de um quadro, Sim. um agravamento de um quadro, né? Então, é importante que a saúde mental, digamos, não saúde mental, mas o bem-estar mental, digamos assim, né, esteja incluído, inclusive, dentro da cultura da empresa. Perfeito, doutor Cássio. No De Bem com Você de hoje, nós aprendemos que prevenir acidentes e doenças ocupacionais é fundamental para a qualidade do serviço e também para manter um clima mais saudável entre os funcionários. Quando as empresas investem na saúde das pessoas, todo mundo sai ganhando. Os funcionários, que têm mais qualidade de vida, e a organização, que ganha em produtividade. Doutor Cássio, muito obrigada pela participação, foi ótimo, muito esclarecedora a sua entrevista. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui participando e fico à disposição para tirar dúvidas aí em nossas redes sociais. Muito obrigada, doutor. Eu encontro você no próximo De Bem com Você e também te faço um convite, acompanhe a gente aí por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!